Bom dia a todos, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de nós que já chegamos aqui e como também a vida daqueles que talvez ainda vão chegar. Deus tem sido muito bom conosco, né, meus irmãos? E nós estamos firmes nas promessas do Senhor, como diria o antigo hino, né? Firmes nas promessas do Senhor, crendo que Deus ele fará o melhor para nós e que Ele não só está trabalhando por nós, como também através de nós. Isso é um privilégio, né? Poder trabalhar, ser instrumento na mão de Jesus, na mão do Senhor. Bom, eu quero ler um texto com vocês em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. É uma perícope, uma passagem um tanto quanto conhecida. Eu quero dar continuidade, bem dizer, à pregação do pastor na semana passada, né? Que eu creio que todos aqui sabem de cor o que foi pregado, anotaram, né? Poderam usufruir dessa pregação ao longo da semana, que foi sobre, o tema foi um homem, isso não é isso mesmo, Eric, um homem revestido pelo Espírito, né? Nós ouvimos falar sobre o poder dínamos, né? O poder sobrenatural que age sobre a vida do homem de Deus, né? O capacitando para o serviço, como foi na vida daquele homem de Deus. Hoje, então, eu quero ler esse texto com a gente, que se encontra em Efésios capítulo 5, do 18 ao 21, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu queria começar essa pregação com uma pergunta, que é: como nós, avaliamos uma pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo, ou como ela é cheia do Espírito Santo, melhor dizendo, não estar. Se aquela pessoa é ou não cheia do Espírito Santo. O fato é, meus irmãos, que existem duas coisas distintas na vida do cristão. Nós, como uma igreja reformada, não cremos no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, como crê os nossos irmãos pentecostais. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece na regeneração ou na conversão, né? Nesse processo da salvação. E é a morada ou o habitar do Espírito Santo dentro de nós. Então todos nós, confessos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, fomos batizados com o Espírito Santo, sem distinção. Mas há uma coisa que não é uma segunda bênção, mas que é algo distinto do batismo com o Espírito Santo, da qual nós denominamos plenitude do Espírito ou enchimento do Espírito. Esse sim, de fato, é algo que alguns cristãos não deveriam, infelizmente, mas não estão plenos, completamente cheios do Espírito Santo. Além disso, ao longo da mensagem, vou me esforçar para demonstrar que o enchimento do Espírito é algo que deve ser cultivado, que deve ser buscado por nós constantemente. Então, todo dia
é dia de se encher do Espírito Santo. Então esse dia é um dia muito importante, mas nós, assim como o maná, não acumulamos, né? Amanhã nós vamos buscar o enchimento com o Espírito Santo novamente. Não podemos vacilar. O próprio Cristo falou, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então a gente tem que estar constantemente fixados nessa mensagem, né, de que nós, dia após dia, diariamente precisamos buscar essa plenitude do Espírito, estarmos cheios do Espírito Santo. E aí, antes de continuar a pregação, eu gostaria de dizer que o tema da nossa pregação é as características do cristão cheio do Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar sobre algumas características, não todas, que o texto não contempla todas. Se isso você vai ver ao longo do Novo Testamento, você pode ler, principalmente em Atos dos Apóstolos, você vai ver que existem outras características, mas Paulo trabalha características fundamentais na vida dos cristãos para que nós possamos considerar aquela pessoa como cheia ou não do Espírito Santo. Imagina que na pandemia, né, ficou muito famoso a questão do termômetro, né? Estourou o termômetro. Se a pessoa que trouxe termômetro, importou termômetro, né, deve estar gastando dinheiro até agora, né? Ficou muito famoso. Aonde você ia tinha um termômetro. Até aqui na nossa igreja, no primeiro andar, lá no térreo, você tem, né? Não sei nem se funciona mais, mas você tem um termômetro lá. Imagina se nós tivéssemos um termômetro espiritual, né, que medisse a temperatura ou o enchimento do Espírito Santo sobre a vida dos cristãos. Quais seriam esses critérios? Como o termômetro marcaria esse enchimento ou não do Espírito Santo? É o que eu vou tentar expor para vocês aqui. Mas antes, eu só queria fazer alguns apontamentos, porque Paulo, ele vai nos chamar a atenção para uma comparação. Ele vai colocar duas coisas em oposição. Lá no verso 18 ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele nos chama a atenção para essa comparação entre estar cheio do Espírito e estar embriagado, cheio de vinho, cheio de álcool. O fato é que nós poderíamos gastar muito tempo só nesse versículo, daria uma pregação só sobre esse versículo, mas, para resumir, o que parece que Paulo, a comparação que Paulo está fazendo aqui é sobre o controle que essas duas, não vou chamar de coisa, obviamente, mas o controle que tanto a bebida, tanto o álcool, que aqui é representado pelo vinho, como o Espírito Santo devem e tomam sobre nossa vida. Então a comparação de Paulo é: não estejam embriagados porque o álcool toma controle sobre sua vida. Então por que é pecado se embriagar, por exemplo? A pergunta. Por que é pecado? Por que nós pecamos quando nos embriagamos? Porque o álcool, e não adianta você dizer que tem gente mais forte, gente mais fraco. Irmãos, é comprovado isso cientificamente. Você pode pôr lá, no YouTube, no Google. Nós perdemos os nossos reflexos e, em último caso, nós perdemos até mesmo controle sobre nossa vida. É comum, no outro dia de uma farra, né, pessoas não lembrarem nem o que aconteceu, não lembrarem como chegou em casa, não lembrar o que fez, e aí vídeos, né, mostrando o vexame lá que a pessoa deu. Porque o álcool tem, em última instância, o seu poder máximo de tomar o controle sobre nossa vida. Né? Dizem que, tem um ditado, né, que diz que quando a bebida ou a cachaça entra, a verdade sai. Não é? Nós temos isso, porque a gente perde o controle. Em oposição a isso, Paulo está dizendo, ao invés de vocês gastarem seu tempo sendo controlados pela bebida, que leva à devassidão. Inclusive, só um parênteses aqui, essa palavra que Paulo usa aqui, devassidão, é a mesma palavra que Jesus usou para caracterizar
o filho pródigo, quando ele gasta dissolutamente tudo o que havia ganhado do seu pai. Porque no final das contas, o que essa palavra quer dizer é que o álcool causa destruição. A bebida tem a função de causar sobre o nosso corpo, sobre o nosso controle, destruição. E o contrário disso é estarmos cheios do Espírito. Então, da mesma forma que o álcool toma controle sobre nós, Paulo está dizendo, o Espírito Santo deve tomar controle sobre sua vida. Nós devemos pensar a nossa existência nesse mundo através do pensamento do Espírito Santo, do convencimento do Espírito Santo sobre nossa vida. As nossas ações, as nossas escolhas são movidas pelo Espírito Santo. Então, esse contraste está muito claro no verso 18. E aí, eu queria, antes ainda de falar sobre essas características, falar sobre alguns pontinhos importantes sobre essa palavra que Paulo, que foi traduzido como enchei-vos do Espírito Santo, que é plerol, ou aqui na conjugação plerústio, né, no grego original. Essa palavra tem algumas características peculiares para nós, para essa mensagem, que é, primeiro, ela é uma palavra que está no imperativo. Então, ser cheio do Espírito Santo para um cristão não é uma opção, é obrigação. Não cumprir imperativos bíblicos implica em pecado, automaticamente. Nós, cristãos, devemos estar constantemente cheios do Espírito Santo. É uma ordem. Segundo ponto que eu queria destacar nessa palavra é que ela está no plural. Então, ser cheio do Espírito Santo não é privilégio de alguns cristãos. Não é privilégio do pastor, do diácono, do presbítero. Não, ser cheio do Espírito Santo é para um cristão que decidiu falar, eu sou um cristão de banco, na igreja eu só quero ir cultuar e ir embora, desde essa pessoa, que não é menos importante, obviamente, eu não estou dizendo que ela é menos importante, até o pastor que tem função de pastorear, de pregar semanalmente, mais do que uma vez por semana para a igreja. Ela está no plural, não é restrita a um grupo, é para todo cristão. Terceiro, nós falamos que é imperativo, plural, e terceiro, esse verbo está no presente. E no presente denota uma ação contínua, uma ação que deve ser feita diariamente, sempre estando sendo renovado. E por último, esse versículo, e não menos importante, esse verbo, e não menos importante, está na voz passiva, ou seja, o sujeito está sofrendo a ação, ele está sofrendo e não cometendo a ação. Isso nos diz que nós não somos capazes de nos encher do Espírito Santo. Paulo está dizendo, e a NVI traduz muito bem esse versículo, ela traduz assim, deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Irmãos, só um parênteses, mais um parênteses. Avivamento não tem dia e hora marcada. Se você vê um cartaz aí, seja da igreja, não, mas é da igreja fulano de tal, não, mas o pregador está vindo lá dos Estados Unidos, ele vai trazer o avivamento porque ele é o avivalista. Avivamento não tem hora e data e nem local marcado. Deus faz quando quer, da maneira que, óbvio, ele não faz com cristãos relaxados, né? Obviamente, ele faz através de cristãos que estão o buscando, mas não tem dia e hora marcada, porque não tem como se encher. É Deus que derrama avivamento e o enchimento sobre nós. Então, ao falarmos sobre as características do enchimento com o Espírito Santo, nós estamos assumindo uma postura de que o enchimento com o Espírito Santo é algo visível que dá para se notar na vida do cristão. Este é o ponto central da nossa pregação. O enchimento com o Espírito Santo não é algo cósmico, não é um poder, não é o Ki do Goku ou dos outros personagens do Dragon Ball. Não é o Kamehameha, não é o Hadouken do Ken, né? Do Street Fighter Hadouken, né? Faz tanto tempo que eu não jogo que eu estou até esquecendo os personagens. Irmãos,
O pastor até já falou sobre isso, mas o poder do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo não é, com perdão da piada atrasada, um off the king, the power, the master, né? É algo visível, é algo, são características que são notáveis na vida das pessoas. Por isso eu comecei perguntando para você, como você avalia se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não? Como você diz, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo? Será que é só por manifestação corpóreas? Ou porque a pessoa faz um avião, que ela roda? Ou porque ela tem visões? Inclusive, esses dias eu estava vendo um vídeo muito interessante. Até mandei para os meus amigos. Nós temos um grupo, somos 3 amigos da época de seminário, né? Então todas essas coisas a gente está sempre mandando um para o outro. Uma menina, pastor, dizendo sei lá o que ela é, clarividente, sei lá como eles chamam, mas ela estava dizendo que ela desenvolveu a mediunidade dela, o espírito de adivinhação que estava dentro dela, dentro da igreja. Aí ele disse, na época eles chamavam de revelação, olha só, um espírito de adivinhação como daquela menina que Paulo expulsou o demônio, que os caras ganhavam muito dinheiro em cima dela, que não era revelação futurística nem nada, espírito, demônio de adivinhação. E a menina dizendo que desenvolveu isso dentro da igreja. Eu não vou falar o nome da igreja por ética, porque esse vídeo já... Aliás, o vídeo já rodou. Eu poderia falar, mas não preciso falar aqui. Mas o fato é, o ponto, que ser cheio do Espírito Santo não está relacionado a isso. Óbvio, nós cremos no sobrenatural. Nós cremos que Deus pode fazer milagres. Nós cremos que Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer você se teletransportar, você pode fazer o que Ele quiser. Mas o fato é que Deus, Ele opera em nós, naquilo em que nós estamos vivendo, meus irmãos, no dia a dia, no chão da vida. Esse é o grande milagre, irmão. O milagre de nós, como seres humanos pecadores, como nós cantamos aqui, nos rendermos ao Senhor. Isso é um grande milagre que o Espírito Santo opera em nós. Então vamos falar sobre essas características. E eu destaquei aqui 3 características que são visíveis, notáveis, na vida do cristão cheio do Espírito Santo. Primeiro, um cristão cheio do Espírito Santo é alguém que está envolvido em uma vida espiritual. Olha comigo o Salmo, o verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Perceba, Paulo coloca a adoração tanto no nível vertical, nós para com Deus, para com Jesus. Ele diz na parte B, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Mas ele coloca a adoração na horizontal também. A parte A ele vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. Falando entre vós. Um autor chamado Darrell Bock, ele diz que isso que Paulo está dizendo é um ambiente. É você criar, meus irmãos, um ambiente que seja propício para o enchimento do Espírito Santo. Então eu quero perguntar para você, o que tem ocupado sua vida? O que tem sido a pauta? O que tem regido a sua vida? Se formar, né, Ronju? Se formar, né? O Ronju que se formou recentemente, inclusive, irmãos, eu também me formei recentemente, né? Mas qual que é o objetivo, a pauta da nossa vida? Os que estão estudando para o vestibular, qual tem sido o assunto que você tem mais comentado? Eu não estou dizendo que comentar, né? Nós estamos tendo agora o Super Mundial, ou Copa do Mundo de Clubes, está super legal. Eu estou torcendo bravamente para todos os brasileiros saírem da Copa do Mundo, né? Até passa às vezes um comercial. Não, porque o Palmeiras é o Brasil no Mundial. Para eles, para mim não. Eu quero que o Palmeiras perca, que o Chelsea, sei lá, pegue e dê uma saculada. Eu quero que saia. Mas a gente pode, né, irmão, falar sobre vários assuntos. A gente pode comentar sobre, sei lá, diversos assuntos. Mas, meus irmãos,
Nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Que louvar ao Senhor, se envolver com as coisas espirituais, estar envolto em uma vida que fale sobre Deus, que cante, que louve ao Senhor, tem que ser a pauta com P maiúsculo da nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui, e pegando o gancho do verbo que está no plural, mais uma vez, na verdade, aqui nós temos uma série de genitivos, né? Ou melhor dizendo, uma série de palavras que estão acompanhando o verbo principal que está no 18, que é o enchei-vos do Espírito Santo, que é falando, entoando, louvando. E todas essas palavras estão dando um entender de continuidade. Então, meus irmãos, a pergunta para nós é como anda? Com o que nós temos nos ocupado? Disse e repito, nós podemos conversar e falar sobre várias coisas, mas se na sua agenda diária, meus irmãos, não tem espaço para a sua vida espiritual, nós precisamos avaliar se estamos cheios do Espírito Santo ou não. E essa adoração, ela é tanto vertical a Deus como horizontal. Por isso a importância do culto público. Então, nós temos o movimento desigrejado, né, pastor, que eles dizem que a gente pode ser cristão em casa. Nós precisamos de uma igreja. Não precisamos congregar, não precisamos de uma placa, né? Eles falam de placa. Não precisamos de um CNPJ para ser cristão. Jesus nunca falou em CNPJ. É óbvio que Jesus nunca falou em CNPJ, gente. É óbvio que Jesus não imaginava que na Rodovalho da Fonseca ia ter uma igreja. Jesus, não estou dizendo, obviamente, sobre a sua soberania, mas Jesus não falava sobre isso quando... E Paulo, ele não falava, João, quando falava da congregação, não falava, obviamente, exclusivamente sobre estar no domingo de manhã. Mas eles constantemente falavam sobre a importância, não importa o dia, é que nós fechamos um acordo aqui, um contrato social, que é domingo às 9 horas da manhã. Mas nós precisamos participar de uma comunidade, precisamos participar de um culto público. Não podemos descartar e desprezar essa oportunidade que Deus nos deu de nos reunirmos aqui como igreja. Óbvio que ser igreja é várias outras coisas. A gente pode sentar e ficar o dia inteiro falando sobre o que é ser igreja. Mas obviamente que estará incluso participar do culto público. Por isso que Paulo está dizendo, cantando e louvando entre si. Como que você vai cantar esse entre si? Não dá para você cumprir na sua casa. Não dá para você pôr o espelho lá e falar, nossa, como eu estou bonito, como eu estou bonito. Vamos louvar ao Senhor. Eu mesmo. Vamos louvar, vamos fazer uma dupla. Eu e eu mesmo. Não dá, meus irmãos. A adoração a Deus, ela é coletiva. Ela é individual, mas ela é coletiva também. Ela parte de um coletivo, da congregação. Por isso que nós precisamos avaliar. Um cristão cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é aqueles que se envolvem em assuntos espirituais. Esses dias, o Benício chegou para mim e disse, pai, eu vi, não sei onde ele viu, acho que foi um desenho, que nós temos que orar de dia e de noite. E ele disse, você não orou hoje ainda, né, pai? Fui exortado por uma criança, gente. Ele estava certo. Deus, ele fala, né, meus irmãos? Ele fala através de tantas coisas, ele usou criança. Ele usa até mesmo criança. O que o Benício estava querendo dizer é justamente isso. Um crente precisa se envolver com coisas espirituais, meus irmãos. Precisa estar, sabe, no seu dia, precisa ter espaço para isso. Então, o primeiro ponto é, um cristão cheio do Espírito Santo se envolve, está envolvido em assuntos espirituais, tem uma vida diária constante de louvor ao Senhor. Segundo ponto é que essa pessoa, esse cristão cheio do Espírito Santo, essa segunda característica é que ela é uma pessoa que é grato a Deus em todo o tempo. Olha o verso 20. Dando sempre graças por tudo a Deus.
nosso Pai, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a murmuração fez com que o povo de Israel, não, obviamente, não só a murmuração, teve vários outros pecados, mas um deles, talvez um dos mais graves, tirando a idolatria, foi a murmuração, que fez com que o povo ficasse rodeando aquele deserto durante 40 anos e ninguém entrou na terra prometida daquela geração que saiu do Egito. Deus estava fazendo, era maná que descia do céu, era água que saía da rocha, era nuvem que acompanhava eles, era sapatos e roupa que não se desgastavam. Eles vendo tudo isso e reclamando. Ah, mas no Egito tinha, né, a tradução vai dizer pepino, cebola. No Egito, pelo menos, tinha cova para a gente ser enterrado. Olha para onde Deus nos trouxe. Meus irmãos, a murmuração, que entra em palavras torpes, né? A gente acha que quando a Bíblia nos manda não falar palavras torpes, a gente já logo liga ao palavrão. Tá ligado ao palavrão? Mas não é só isso. A murmuração também é palavras torpes. Olha o que Paulo está dizendo. Um cristão cheio do Espírito Santo é grato ao Senhor em todo o tempo. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Como é chato viver ou estar do lado de uma pessoa que é insatisfeita com tudo. Ranzinza, né? Eu sei, eu sou um pouco ranzinza, tá? Acho que nesse momento, se nós tivéssemos uma igreja pentecostal, eu acho que a Ellen ia estar lá atrás dizendo, é isso mesmo, fala a Deus. Eu sou um pouco ranzinza, meus irmãos. Acho que talvez todo mundo tem direito de ter uma porcentagem de ranzinza, vamos ser sinceros. Mas, você viver do lado de uma pessoa que nunca está contente com nada. Se está chovendo, meu Deus, tá que chuva, não para a chuva. Se não chove, mas não chove nessa cidade. Vem o frio, meu Deus do céu, para que tanto frio? Aí vem o calor, cadê o frio, Senhor? Só vem calor. Tudo está ruim para ela, nada dá satisfeito. Parece um adolescente eterno, né? Porque adolescente que é assim, né? Eu não cheguei nessa fase ainda com meu filho, mas eu vejo alguns adolescentes que é difícil do pai agradar, né? Se dá uma roupa azul, era a vermelha que queria. Se dá a vermelha, era azul. Então nada tá bom. Isso é imaturidade cristã, meus irmãos. Porque um cristão cheio do Espírito Santo, que está grato ao Senhor, e gratidão aqui é sinônimo de contentamento. Sabe um detalhe muito importante? Paulo, quando escreveu que nós devemos ser gratos em todo o tempo aqui, estava preso. E não é preso não, irmãos, como é o dia de hoje. Eu sei que a cadeia não é fácil, tá? Mas tem alguns presos que têm ensino superior que até, né, visita íntima, né, tem televisão, já várias denúncias. Era uma masmorra, meus irmãos, você tinha que se virar, não tinha alimentação. Paulo manda a carta aos filipenses para agradecer, porque na prisão eles levaram mantimentos. Eles levaram dinheiro para Paulo sobreviver lá, porque não tinha subsídio do Estado para preso, não. Ou ele tinha alguém que alimentava ele, ia morrer de fome. E Paulo está dizendo, vamos ser gratos em todo o tempo. Porque gratidão é contentamento, tudo bem. Às vezes a gente não consegue ter o sonho que a gente queria ter. A gente não realiza o sonho. Às vezes vai ter sonho, irmãos. Eu queria dizer isso para você. Eu queria fazer a parte chata aqui. Fazer com o sorvete. Sabe quando o sorvete cai no... Você pega aquela casquinha com tanta vontade e aí cai no chão? Na segunda lambida você nem consegue usufruir do sorvete e cai no chão. Eu quero fazer esse papel. Alguns sonhos Deus não vai deixar com que a gente venha realizar. Essa é a máxima da vida cristã. Algumas vezes nós vamos ser frustrados por Deus. E várias vezes nós vamos ser frustrados. Outros, Deus vai trabalhar em nós, vai fazer com que seja real em nossa vida. Mas outros tantos não vai ser possível se realizar. Não tem como. Mas o fato é que um cristão cheio do Espírito Santo,
é contente com aquilo que Deus deu. Eu não estou dizendo aqui que contentamento é passividade, tá, meus irmãos? Eu não estou dizendo que, então beleza, então vou sair do meu trabalho, vou ficar em casa porque eu tenho que ser contente, esperar aquilo que Deus me deu. Não, não é passividade. Não estou dizendo sobre omissão. Nós estamos falando sobre estar contente com aquilo que Deus nos deu. Talvez não é aquilo que nós queríamos tanto ainda, mas tenha paciência. Seja grato ao Senhor. Então, um cristão cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa que é grata ao Senhor. E perceba, gratidão, contentamento, não é um drive que na maioria das vezes vem instalado no software da nossa vida. É algo que nós temos que aprender. É algo que nós temos que amadurecer. Então, diante dos nãos de Deus, diante das frustrações, diante das coisas erradas que acontecem conosco, a forma como nós reagimos a ela é que vai dizer o quanto de Cristo há em nós, o quanto do Espírito Santo há em nós, e quão imaturo nós somos ainda. Não é se virá ou não dias ruins, porque os dias ruins, eles virão sobre nós. Isso é um fato. A pergunta é como nós reagimos aos dias ruins, aos diagnósticos que nós não gostaríamos de receber. Essa semana eu estive com o tio da Ellen no hospital, passei uma tarde com ele lá, para a tia dela poder ir para casa. Ele está internado, tinha um câncer no esôfago, deu metástase para o cérebro, então ele está perdendo o movimento. E eu passei um dia com ele lá, alimentei ele, tive que dar comida, tive que dar banho nele. Passei um dia com ele lá. Então é nesses momentos, meus irmãos, que nós, diante dessas situações, como nós respondemos? Se como adolescentes mimados, que quando não ganha o PS5 do pai, fica batendo o pé, esperneando, quando vai no shopping o pai fala, hoje não, fica dando show diante de Deus, por que Deus, por que isso? Eu sou o patinho feio de Deus, Deus não olha para mim, Deus não faz nada por mim, só eu, né? Parece o Asaf no Salmo 73. Deus é bom para com Israel, quanto a mim, meus pés quase se desviaram. E ele começa, chorar, e depois ele termina o Salmo glorificando ao Senhor, porque ele entende o propósito de Deus. Então, meus irmãos, como nós respondemos aos dias ruins? Um cristão cheio do Espírito Santo é grato em todo o tempo. Óbvio que nós não estamos dizendo que você vai estar lá, serelepe pimpão andando na sua casa, e você vai chutar aquele móvel com o dedinho que o dedinho chega a vir até faz um U, ao contrário, e você fala, graças a Deus que eu bati o dedinho. Não é sobre isso, que nós estamos falando. Dói, Ainda mais nesse frio. Não é sobre isso. Quando você vai, quem tem chuveiro elétrico, quem está tomando um banho lá nesse frio, aí queima o chuveiro. Aí você fala, nossa, obrigado, Senhor, por essa água fria que vai me causar uma pneumonia aqui. Não é sobre isso, meus irmãos. Mas é estar contente com aquilo que Deus já fez por nós. Último ponto. Só recapitulando, nós então falamos que um cristão, uma primeira característica desse cristão, é alguém que está envolvido com assuntos espirituais. A sua vida tem espaço na sua vida para assuntos espirituais, sobre oração, sobre a leitura da Bíblia, sobre evangelização, sobre a preocupação em pregar o evangelho para aqueles que não conhecem ainda, entre outras coisas. Falamos também que uma segunda característica é que uma pessoa que é grata em todo o tempo ao Senhor. É uma pessoa contente com aquilo que Deus deu. Terceiro e último ponto é que essa característica, para mim, é o mais difícil, particularmente. Um cristão cheio do Espírito Santo é uma pessoa que é capaz, irmão, de pensar nos outros ou no outro
além da sua própria existência. Olha o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Devemos cultivar uma vida humilde, que seja capaz de submeter ao próximo. Entende por quê? Talvez seja a característica, uma das mais difíceis apontada por Paulo. Logo depois desse versículo, a partir do verso 22, ele vai falar dos relacionamentos. Ele vai falar de marido e mulher, ele vai falar de pai e filho e de patrão e funcionário. E o cristianismo subversivo, como sempre foi, Paulo vai dizer aquilo que era óbvio. A mulher devia submissão ao marido, mas o marido deveria estar pronto. Aqui a subversão do evangelho, a novidade. O marido deveria estar pronto para morrer pela mulher. O filho deve respeito ao pai. Todo mundo sabe disso. E aí Paulo vem e diz, mas o pai não irrite seu filho. O escravo, o servo, o funcionário devia honrar o seu patrão e deveria trabalhar para ele. Todo mundo sabe disso, Paulo falou. Mas aí Paulo vem e fala, trate o seu servo com dignidade. Isso é um cristão cheio do Espírito Santo. É uma pessoa que é capaz de pensar além do seu próprio ser. É capaz de pensar no outro. Por isso devemos cultivar uma vida humilde, irmãos. Que seja capaz de se submeter ao outro. Em Cristo nós ganhamos, através do Evangelho ganhamos a capacidade de sofrer o dano por amor ao próximo. Sofrer um dano para manter uma amizade. Sofrer um dano para manter um namoro, um noivado, um casamento. Isso é submissão um ao outro, irmãos. A capacidade de reconhecer que está errado. A hombridade de pedir perdão mesmo estando certo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós ganhamos uma bênção de Jesus. Você ganhou uma bênção de Jesus. Que é a oportunidade de nos livrarmos do peso de viver uma vida baseada somente nas nossas vontades. Isso é libertador. Libertador. Já não precisamos mais viver presos numa ditadura do eu, onde fazemos que tudo convirja à nossa vontade, ao nosso querer. Os seguidores de Jesus, cheios do Espírito Santo, podem, enfim, viver uma vida de submissão, não só a Deus, mas ao próximo. Falar de submissão a Deus é fácil. Não é fácil, obviamente, mas é mais tranquilo. O problema é falarmos de submissão ao outro. E não só à autoridade eclesiástica, mas ao seu irmão. A imagem e semelhança de Deus, a sofrer o dano por ele. Isso é um cristão cheio do Espírito Santo. Alguém que é capaz de pensar além da sua existência, além dos seus desejos, e se curva, se for preciso, ao outro. Sofre o dano. Por isso, eu queria concluir essa mensagem dizendo que o enchimento com o Espírito Santo é algo que nós devemos sempre cultivar em nossa vida. Porque o objetivo de estarmos cheios do Espírito Santo, longe de ser soltar raios pelas mãos, e revelar o futuro de alguém, é levar a nossa vida a uma vida de louvor a Deus. Um cristão que se envolve e que seu assunto são assuntos espirituais. Uma vida de louvor a Deus e mais, de serviço ao próximo. Por isso, somos cheios do Espírito Santo. Jesus, meus irmãos, é o nosso exemplo. Ele é o paradigma. É Ele que nós olhamos como exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele cumpriu seu ministério terreno, louvando a Deus, servindo ao próximo
indo à cruz do Calvário, antes mesmo de ir à cruz do Calvário, servindo, lavando pés, curando, libertando pessoas de demônios. E ele fez tudo isso no poder do Espírito Santo. Ele é o nosso exemplo. Jesus é aquele que nós olhamos a fim de querermos imitar. Curve sua cabeça nesse momento. Pai, obrigado. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque Tu és grande e Tu és bondoso, Pai. Deus, nós pedimos a Ti humildemente que Tu possas, ó Pai, nos encher com o Teu Espírito. Enche estes jovens, os mais velhos, as crianças, os adolescentes, Pai. O corpo de obreiros dessa igreja, a diretoria. Seja quem for, ó Pai. Desde a cozinheira, quem varre, quem limpa. Enche todo mundo, Pai, com o Seu Espírito. Para que a Sua igreja seja capacitada, ó Pai, a servir uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém.